Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. No sábado tivemos 4 jogos, sábado dia 12, né, de abril, tivemos 4 jogos pelo Brasileirão 2025 Série A. Tivemos o atual campeão brasileiro perdendo fora de casa para o Bragantino, tivemos o Juventude vencendo o Ceará por 2-1 de virada, tivemos o Palmeiras espancando o Corinthians, foi 2-0 só, mas poderia ter sido uns 4 ou 5 com tranquilidade. E tivemos o Machão da Gama, o Vasco da Gama jogando em casa contra o Sport e vencendo por 3-1, mas com polêmica. Com polêmica. Bom, para quem fala, né, aí de Varmeiras, Varmengo, eu acho que tem que falar de Var Vasco, né? Porque tudo é o Palmeiras. Também acredito que tenha algumas coisas exageradas a favor do Palmeiras. Também acredito que tenha alguma coisa exagerada a favor do Flamengo. Mas, irmão, o VAR e a arbitragem favorece a todo mundo e prejudica a todo mundo. E nesse jogo, o Vasco Esporte, nitidamente o esporte foi prejudicado. Ah, o Vasco não iria ganhar pelo que aconteceu? Não. De repente, o Vasco co conseguiria ganhar. Até porque fez 3 gols. Né? Fez 2 gols no primeiro tempo e um no segundo tempo. Mas que talvez você virasse o jogo apenas com 1-0, poderia alterar o segundo tempo. Então o Vasco venceu por 3-1, né? 2 gols do Verret, um do Rian e o Hugo Moura fazendo contra para o esporte. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, do resultado, da classificação e como é que foi o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, meu amigo torcedor do esporte, que está chateado, e na minha opinião com razão. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. É, vamos lá, vamos aqui logo para a classificação, né? O Vasco, com esta vitória de 3-1, está nesse momento na terceira colocação com 6 pontos. Lembrando, eu estou gravando aqui no domingo, pós-jogo, e ainda não tivemos os outros 6 jogos. Tá? Estou gravando antes de começar, retomar a rodada. O segundo colocado é o Juventude e o primeiro é o Palmeiras. O Vasco pode ser ultrapassado pelo Internacional. O Internacional venceu o seu jogo, o Internacional vence Fortaleza. Se der empate, o Vasco continua na terceira colocação, que é o Internacional vai a 5 pontos e o Fortaleza também vai a 5 pontos. Mas se tiver um vencedor entre Internacional e Fortaleza, esse vencedor passa o Vasco. Então, o Vasco pode perder uma posição ou nenhuma posição. O Ceará não pode passar, o Corinthians não pode passar, o Flamengo pode passar. Se o Flamengo ganhar do Grêmio, o Flamengo passa. Mas se der empate, o Flamengo não passa. O Botafogo já jogou, o Bragantino já jogou, o Fluminense vai jogar. Pode chegar a 6 pontos o Fluminense. O Fluminense tem um saldo de -1, dependendo de quantos gols o Fluminense faça. O Fluminense pode passar o Vasco da Gama também. O Grêmio, se ganhar do Flamengo, dependendo do saldo de gols, também possa passar. Eu acredito ali que o Vasco vai perder uma ou duas posições só. Ou seja, na minha opinião, ao término da rodada, o Vasco vai terminar no máximo na quinta colocação. Tá? No máximo na quinta colocação. Primeiro porque joga Internacional e Fortaleza. Depois porque tem o Flamengo contra o Grêmio. E tem o Fluminense que tem que tirar ali saldo de gols. Então acredito que o Fluminense perca uma ou duas posições só. O Vasco da Gama perca uma ou duas posições só. E o esporte está aqui na 19ª colocação com apenas um ponto. Né? O último colocado é o Vitória. Se o Vitória empatar o jogo, né? O Vitória também vai a um ponto e vai ficar ali com saldo igual, né? Se ficar ali, empate ali em 0-0, fica no -3.
O Vitória, para passar, tem que ganhar seu jogo. Se o Vitória passar, o Sport termina na última colocação. Bom, a próxima rodada, o Sport joga na quarta-feira, dia 16, contra o Bragantino em casa. E o Vasco da Gama sai para jogar contra o Ceará, lá no Castelão. O Ceará, que perdeu para o Juventude, e o Bragantino pega o Sport fora de casa, que venceu o Botafogo. Jogo complicado para Vasco e Sport. Bom, vamos aqui, antes de eu falar das estatísticas, vamos aqui para as polêmicas. Teve um lance dentro da área que a bola bate na mão do jogador do Vasco, ele cabeceia para baixo, ou ele está com a bola abaixo, mas o braço dele realmente está arriado. E aí tem aquela situação de mão na bola, bola na mão. Esse lance eu achei bola na mão. Ele estava com o braço para baixo, colado no corpo. Tá? Esse lance do pênalti eu não achei. Vai ter gente que vai achar pênalti. Eu não achei que foi pênalti. Ele não estava com o braço aberto, ele estava com o braço para baixo. Não achei que foi pênalti. Agora, o gol do Verratti foi esculacho, né? O gol do Verratti foi brincadeira. O juiz vai até o VAR, olha o lance e não acha que o Verratti empurrou o jogador do Sport. Por todas as câmeras mostra o empurrão. Ele achou que o cara simulou. Eu vou te fazer uma pergunta, meu amigo torcedor do Vasco. Vou te fazer uma pergunta. Se esse lance fosse o jogador do Sport fazendo a mesma ação no Verratti, a mesma ação, era pênalti ou não? Óbvio que vocês iam falar que era pênalti. Óbvio que vocês iam falar que era pênalti, porque seria pênalti. Porque teve um empurrão. E aí eu não vou ficar de muda longa, não. O Sport foi roubado. O Sport foi roubado. Esse árbitro que eu já não gosto, eu acho ele fraco, mas foi para a Copa do Mundo, mas qualquer árbitro brasileiro que vá para a Copa do Mundo é fraco. Não tem um árbitro bom aqui. Esse cara tem que ser afastado. Esse árbitro tem que ser afastado, igual foi o árbitro do jogo do Palmeiras com o Sport, tem que ser afastado. O tal do Marcelo Henrique de Lima, ou Lima Henrique, sei lá, que foi afastado. Ele tem que ser afastado igual, porque isso foi descarado. Isso foi uma falta descarada. Foi uma falta, porra, bicho. Não tem argumento algum para ele tentar justificar que aquilo não foi falta. Nenhum argumento que ele tente usar é plausível, é desculpa. Qualquer coisa que ele fale é desculpa. Foi muita falta, não foi pouca falta, não. Foi muita falta. Em qualquer lugar do mundo aquilo ali seria falta. Só não é no Brasil que as coisas não são sérias. A gente não sabe, vou repetir, a gente não sabe se os resultados aqui são verídicos. Para mim, todo jogo do futebol, todo resultado está sob suspeita. Todo resultado está sob suspeita. Todo resultado, para mim, tem uma sacanagem. E, para mim, todo resultado não é simplesmente um erro de arbitragem. Para mim, tem mais coisas. Mas aí, como é que você, meu amigo torcedor do esporte, vai reclamar? O presidente do seu clube votou para o presidente da CBF continuar? Me responda aí, entra aqui. Eu quero saber se o presidente do esporte votou também para o presidente da CBF ficar. Se o seu presidente votou para ele ficar, irmão, você não pode reclamar de nada. Infelizmente, você, torcedor do esporte, não vai poder reclamar de nada. Cara. Vai reclamar, é uma injustiça contra o Nordeste, igual eu já vi muita gente falando. A arbitragem só é contra o Nordeste. Por que os nordestinos não se reuniram e votaram contra o presidente da CBF? Não. Mas todo mundo bateu cabeça para ele. Ele foi reeleito por unanimidade, ou seja, os clubes do Nordeste, que são 5 no Campeonato Brasileiro. 5. 25% do campeonato é de nordestino. Votaram para o cara ficar. Então, irmão, não pode reclamar. Se você tiver que reclamar, meu amigo torcedor do esporte, reclama com o seu presidente. Que é ele que está permitindo essa sacanagem. Então tem que ficar quieto, porra.
Infelizmente tem que ficar quieto. A torcida vai reclamar? Sim, vai reclamar com o seu presidente. Por que, que ele votou pro cara ficar? Se ele sabe que tem sacanagem, todo mundo sabe. Então, o gol do Verratti, um dos gols, agora eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo gol. Pô, irmão, acho que foi o segundo, aos 41. Pô, irmão, roubadaço, roubadaço. Roubadaço. Não tem outra palavra, roubado. E aí, o Vasco, nesse lance, faz 2-0. E aí vira, já estava no final, vira é, 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 do 2-0. E aí a coisa fica mais difícil para o esporte. Os números do jogo. O esporte deu 18 chutes, o Vasco 10. O Vasco deu 6 chutes em direção ao gol, foi mais assertivo. O esporte deu 2. A posse de bola foi do esporte. O acerto de passes foi do esporte. Cartões amarelos, o Vasco tomou 3, o esporte apenas 1. Impedimentos, 1. Impedimento apenas esporte. Escanteios, 10 escanteios do esporte e 1 do Vasco da Gama. Primeiro tempo, o Vasco da Gama foi melhor. No segundo tempo, para mim, o esporte foi melhor. O esporte consegue um gol contra do Hugo Moura. O esporte tem mais domínio, tem posse de bola, vai mais para frente, agride, chuta mais. Mas ficou difícil porque saiu com 2-0 para o segundo tempo. Se não sai com 2-0, teria empatado. E aí o jogo tomaria um outro rumo. A pressão em cima do Vasco seria maior. Lembrando que o Carille foi vaiado de novo, que o Vasco não fez no grande futebol. Vou repetir. O Vasco não fez no grande futebol. O Verratti é o diferencial. Se o Verratti se machucar, o Vasco cai. O time do Vasco é muito ruim? Não acho o time do Vasco muito ruim. Mas o Carille é muito fraco. O Carille é muito fraco. E esse jogo, mais uma vez, ganhou de 3-1? Sim, ganhou. Foi justo? Para mim, não. O 3-1 não. O 2-1 até podia ser. Mas o Vasco tomou um certo sufoco no segundo tempo. Achei o placar exagerado para o que foi o jogo. E como eu disse, o gol do Verratti para mim foi muito roubadaço. Você não sabe o que iria acontecer se não tivesse o gol. Aí eu sei que vai ter muita gente que vai chegar aqui e vai escrever o seguinte: Ah, Magalhães, mas isso acontece com todos os times. É por isso que quando o Vasco for roubado, tem que ficar quieto. Quando o Vasco for roubado, tem que calar a boca. Não pode reclamar. Porque o Pedrinho também votou o cara, o presidente ficar. E aí? Vou até usar a frase que um ex-goleiro do Flamengo falou uma vez. Inclusive, acho que contra o Vasco. Roubada mais gostoso, tá lembrado? Foi o Felipe que falou isso. Roubada mais gostoso? Pá, pá. Torcedor do Vasco tá falando isso também. Roubada mais gostoso. Quando for roubado, não reclama. Quando for roubado, não reclama. Já que um pode, eu também posso. Então, não tem credibilidade alguma. O Vasco não fez uma partida ruim. Como eu acho que também o Sport não fez uma partida ruim. Foi um jogo, a mim, equilibrado com tempos distintos. Aonde, talvez, se não tivesse a arbitragem atrapalhando, talvez o melhor resultado, na minha opinião, fosse o empate. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, a torcida do esporte tem que apenas lamentar. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.